Muito bem, pessoal. Então vamos dando continuidade aqui para fecharmos mais uma espécie dos direitos fundamentais, que são os direitos políticos. Nós estamos falando de inelegibilidade, já vimos a absoluta, já vimos dois casos da relativa por motivos funcionais e por motivos de casamento ou parentesco. Vamos analisar mais duas. Pela condição de militar e por previsões em lei complementar. Vejam bem, nós sabemos muito bem que a Constituição de 88 ela tentou evitar ao máximo a entrada do militar no poder. Até porque em 64 sofremos um golpe militar, em 67 foi outorgada uma Constituição. Então, quando nós falamos de militar e vida política, nós vamos ter que observar o seguinte: se o militar ele tem menos de 10 anos de serviço, ou se ele tem mais de 10 anos de serviço. E aqui, se ele foi eleito ou não. Tentando usar o linguajar mais fácil possível, até porque eu também não sou da área do militar, né? Eu quero que você entenda que militar com menos de 10 anos, ele não pode ser candidato. Ele é proibido tanto constitucionalmente como legalmente. Só que você me pergunta, professor, sou um militar, tenho menos de 10 anos de serviço, né? Resolvo ser candidato, menos de 10 anos aqui. Professor, o que vai acontecer comigo com menos de 10 anos de serviço? Você está fora, né? Você está fora. Você vai ser demitido no nosso linguajar de civil, né? Então, militar com menos de 10 anos não pode ser candidato. Só que você fala, professor, por que a gente vê tanto militar com mais de 10 anos, volta, né? Acaba disputando eleição, perde e volta. Vamos lá. Militar com mais de 10 anos funciona assim, pessoal. Se ele não foi eleito, ele pode voltar. Agora, se ele foi eleito, ele vai para a reforma. No nosso linguajar de civil, ele vai ser aposentado. Beleza? Então, vamos lá. Militar com menos de 10 anos, o simples fato de ser candidato, ele está fora, ele vai ser expulso, demitido, porque ele sabia que ele não podia. Agora, com mais de 10 anos, se ele não for eleito, ele pode voltar à atividade. Se ele for eleito, ele vai para a reserva deles lá, né? Ele vai ser reformado. No nosso linguajar de civil, ele vai ser aposentado. E para fecharmos isso aqui, eu quero que você entenda que outros casos de inelegibilidade podem surgir, né? Então, diferente do rol de inelegibilidade absoluta, que era taxativo, o rol de inelegibilidade relativa ele é exemplificativo. Só que cuidado que para que eu possa ampliá-lo, tem que ter lei complementar. Ou seja, ele vai falar que o rol de inelegibilidade relativa pode ser ampliado por lei, nos termos da lei, na forma da lei, errado. Tem que ser por lei complementar. Sempre que ele não dá nome para uma lei na Constituição, ele está falando de lei ordinária, tá bom? Então, sempre que a Constituição quiser usar lei complementar, ela te pede lei complementar isso, lei complementar aquilo. Agora, se ela falar lei, nos termos da lei, lei específica, é lei ordinária. Então, se não tiver lei complementar aqui, está errado. Então, vamos colocar só uma observação aqui para fechar essa história de inelegibilidade. Coloquem assim. O rol de inelegibilidade relativa, é meramente exemplificativo. Porém, só pode ser ampliado por lei complementar. É meramente exemplificativo, porém, só pode ser ampliado por lei complementar. Dessa forma, então, falamos um pouco sobre inelegibilidade. Outro ponto, e esse aqui eu tenho a audácia de falar que é o ponto mais cobrado dos direitos políticos, que é a privação dos direitos políticos, que nós encontramos no artigo 15 da nossa Constituição. Quando você pega o artigo 15, ele fala o seguinte, vamos só montar aqui um detalhezinho para não ter problema. Quando você pega o artigo 15, ele fala que
é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. Então, primeira coisa que eu tenho que entender. Não existe cassação de direito político. Pessoal, o seu direito político ele é privado por perda ou por suspensão. Cassação não. Não confunda cassar direito político, né, com cassar mandato eletivo. De vez em quando tem algum safadinho tendo um mandato cassado. Agora, cassar direito político não. Isso cai direto. Direto ele fala, por que fulano teve a cassação do direito político errado? A privação ou acontece por perda ou por suspensão. Em hipótese nenhuma por cassação. Então não existe cassação de direito político na Constituição de 88. Só que seguindo o texto, você vai perceber que ele fala, é vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. E aí o texto ele cita 5 casos. Só que ele não discrimina o que é perda e o que é suspensão. Então qual é a nossa incumbência agora? Analisar o que vai gerar perda e o que vai gerar suspensão. Hoje, pela doutrina majoritária, exceto para provas da FGV, nós vamos ter 2 casos de perda e 3 de suspensão. Quer ver? Primeiro caso de perda. Cancelamento da naturalização por sentença judicial. Porque, veja, se cancela sua naturalização, você volta a que condição? De estrangeiro. E o estrangeiro ele é inalistável, porque ele não tem vínculo político com o nosso Estado. Então, a primeira consequência do cancelamento da naturalização é, com isso, perder o direito político. Segundo caso, é a famosa escusa ou objeção de consciência. Escusa ou objeção de consciência, que está prevista, depois você vai olhar, lá no artigo 5º, inciso 8. Quando você pega o inciso 8 do artigo 5º, ele fala assim, ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-las para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista por lei. Então, quando você não cumpre a obrigação legal a todos imposta e também recusa-se a cumprir a prestação alternativa que a lei fixou, diante dessa dupla recusa, você tem a perda do direito político. Salvo para a prova da FGV. FGV coloca isso aqui como suspensão. Agora, se não for FGV, né, até porque ele fez isso recentemente, nós vamos levar como perda. E temos 3 casos de suspensão. Incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado e a improbidade administrativa, que está no artigo 37, parágrafo 4º. Eu destaco esse artigo porque vocês vão perceber que é o único caso, que expressamente a Constituição fala se é perda ou suspensão, né? Então, incapacidade civil absoluta. Ele não vai te perguntar quais são os casos, porque está no artigo 3º do Código Civil. E depois de 2015, que teve uma reforma, nós só ficamos com um caso. Então, isso aqui perdeu o sentido. Mas se ele perguntar, incapacidade civil absoluta leva suspensão. Condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem os efeitos da sentença e a improbidade administrativa. E como eu falei, é o único caso que a Constituição fala expressamente se é perda ou suspensão. Quer ver? Quando você pega o parágrafo 4º do 37, ele fala que os atos de improbidade administrativa importaram a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstos em lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Então, com base na Constituição, eu posso afirmar que o ato de improbidade leva à suspensão.
Agora, quem vai falar por quanto tempo suspende é a norma que regulamenta a improbidade, que é a Lei 8429. Então, eu já sei que não existe cassação de direito político. Ou o meu direito político é privado por perda, ou ele é privado por suspensão. E para fecharmos isso aqui, essa parte de direitos políticos, coloquem assim. Princípio da anualidade. Artigo 16. Coloquem, por favor, o que é o princípio da anualidade. Coloquem assim. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor, a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação. Entrará em vigor na data de sua publicação, não podendo ser aplicada, caso falte menos de um ano para a eleição. Não podendo ser aplicada, caso falte menos de um ano para a eleição. Vamos lá, pessoal. Isso aqui é tão importante que o Supremo entende que isso aqui é direito individual. Se é direito individual, consequentemente, está protegido por cláusula pétrea. Olha que interessante. Toda lei que modifica, toda lei que altera o processo eleitoral, em regra, ela começa a produzir efeito quando ela é publicada. Beleza? Porém, se faltar menos de um ano para a eleição, ela não pode ser aplicada. Por quê? Porque isso impede que as regras do jogo venham ser alteradas em cima da partida. Nós vimos um caso clássico que foi com a lei da ficha limpa em 2010. Aquela lei, visivelmente, ela altera o processo eleitoral. E quando ela foi publicada, faltava menos de um ano para a eleição. Por isso que o Supremo falou que ela não poderia ser aplicada na eleição de 2010, porque ela teria que respeitar o princípio da anualidade. Então, vou repetir. Toda lei que modifica o processo eleitoral, em regra, ela começa a produzir efeito quando ela é publicada. Agora, se faltar menos de um ano para a eleição, ela não pode ser aplicada. Beleza? E aí, para fecharmos aqui, então, essa parte aqui de direitos políticos, vamos só resolver aqui essas 5 questões para ficar lindo. Primeira questão. Tudo 2023, ó. A cassação de direitos políticos é expressamente vedada pela Constituição. Perfeito. E as hipóteses de perda ou suspensão desses direitos estão previstas no texto constitucional. Sim, artigo 15. Não sendo possível que legislação infraconstitucional, lei ordinária, lei complementar, amplie esse rol do texto constitucional. Certinho. Porque o artigo 15, ele acaba sendo um rol taxativo. Perfeito. 2. No âmbito do ordenamento jurídico nacional, os direitos políticos podem ser objeto de perda quando houver cancelamento e naturalização, independente de sentença transitada em julgado. Errado. Só pode resultar aqui, de fato, o cancelamento da naturalização vai resultar perda, mas eu exijo que haja trânsito em julgado. 3. A ação de impugnação de mandato eletivo deve ser proposta em até 15 dias contados da diplomação, devendo tramitar sob segredo de justiça. Certo. Professor, mas você não falou isso aí nas aulas. Lembra que eu te falei desde o início? Tem muita coisa que é só ler o texto. Ou seja, nós não podemos jamais nos eximirmos da responsabilidade de ler o texto. Isso aqui está expresso lá no parágrafo 10 do artigo 14. Tranquilo, é só fazer a leitura. Né? Então, nós não podemos, né, deixar de ler o texto. Ó, prova 2023, CESP analista, cobrando literalidade. 4. O deputado ou senador que foi investido no cargo de secretário de Estado não perderá o mandato, podendo optar pela remuneração de parlamentar. Pode sim. Nós chamamos isso aqui de manutenção de mandato. É uma questão que geralmente cai dentro do legislativo. Mas, por exemplo, ele colocou aqui dentro dos direitos políticos, né? Você pode ver que direto tem algum deputado, algum senador que exerce a função de ministro, né? Aí o presidente acaba exonerando o cara lá, tirando da função de ministro, ele volta para a função dele de deputado ou de senador. Mesma coisa acontece no Estado, né? Um deputado estadual pode ocupar o cargo de secretário estadual. E se o governador quiser tirá-lo, ele volta ao cargo de deputado. Isso é o que chamamos de manutenção de mandato. E durante isso ele pode sim optar pela remuneração. 5.
conquanto, embora sejam considerados direitos individuais, os direitos políticos não possuem natureza de direitos fundamentais e, portanto, não lhes aplicam as proteções do sistema constitucional de direitos fundamentais. Que viagem! Direito político é uma espécie de direito fundamental. Direito individual e direito político são coisas distintas, né? Direito individual e direitos políticos são espécies do gênero direitos fundamentais. Então, viajou. Então, se direito político é espécie dos direitos fundamentais, consequentemente, eu aplico as proteções do sistema constitucional desses direitos. Ok? Então, dessa forma, fechamos mais um assunto importante aqui. Fechamos os direitos políticos. Grande abraço, bons estudos e até a próxima. Valeu!